Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos os expulsaram? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se porém é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos buscando repouso. Não o encontrando, diz: vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando ali, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e se instalam ali. E no fim, o estado da pessoa fica pior do que antes. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. E ele respondeu: bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Queridos irmãos, neste terceiro domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta o Evangelho da expulsão de um demônio por Jesus. No primeiro domingo nós vimos Jesus ser tentado e nos ensinar como vencer as tentações. Mas agora, neste Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus parte para o ataque e ele próprio vai lá e expulsa o demônio daquela pessoa, o demônio que fazia com que aquela pessoa ficasse muda, e logo a pessoa começou a falar e falar bem. Mas ele recebe uma crítica porque os seus inimigos, não podendo pegá-lo em alguma falta e não podendo negar a veracidade dos sinais e dos milagres que Jesus tinha feito, eles atribuíram aqueles sinais, aquela expulsão de demônios, a Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu era o chamado demônio das moscas. Era uma maneira de desmoralizar Jesus e zombar dele, diminuindo a sua pessoa. Era um grande ultraje e podíamos dizer uma grande blasfêmia. E Jesus então diz: como pode o demônio lutar contra si mesmo?
E diz: todo reino dividido contra si mesmo cai em ruína, não pode subsistir. Na verdade, ocorre exatamente o contrário. A ação do demônio no mundo é a ação de dividir. A Sagrada Escritura fala isso bem claro, que o demônio vem para roubar, matar e dividir. É um grande sinal da ação diabólica quando ocorre a divisão. Seja a divisão numa família, a divisão numa igreja, a divisão na sociedade e a divisão dentro de nós mesmos. Por isso, quando São Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, querendo devorar, é para termos cuidado, sede sóbrios, estarmos atentos e vigilantes, para que não nos deixemos levar pelo demônio. São Paulo fala: não deis lugar ao demônio. E o primeiro lugar que damos ao demônio é quando nos deixamos levar pelo espírito de divisão. E essa divisão ocorre dentro de nós mesmos, e essa divisão ocorre também na igreja e na sociedade. Falemos um pouco, reflitamos um pouco a respeito dessa divisão dentro de nós mesmos. Deus criou o homem numa perfeita ordem, criou o homem com harmonia, nos deu um corpo com todos os seus sentidos e nos deu uma alma imortal com inteligência para conhecer a verdade e uma vontade livre para buscar, escolher e repousar no bem. Deu-nos também um corpo e uma alma e nos deu uma predestinação para a união com Ele. Deus nos criou por amor, e esse criar por amor é para estabelecer com cada ser humano a comunhão. Essa é a harmonia que Deus colocou em nós. Corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. Poderíamos parafrasear dizendo: o corpo em comunhão com a alma, o corpo e a alma em comunhão com Deus. E qual é a ação do demônio então? É destruir esta comunhão, destruir esta unidade, esta harmonia que Deus criou, que Deus colocou em nós. Aí entra na história humana o pecado. E quando a serpente diz a Eva: se comerdes o fruto, sereis de deuses. Se pudéssemos dar um nome a esse fruto, nós diríamos que este fruto seria o fruto da liberdade. Mas essa falsa liberdade que o demônio coloca em nós, e colocou em Adão, foi uma liberdade falsa, no sentido de que você pode fazer o que quiser, pode fazer para si as próprias leis, não precisa se sujeitar a ninguém. É isso que está implícito e embutido quando ele diz: se comerdes o fruto, sereis de deuses. Conhecereis o bem e o mal. Em outras palavras, estareis acima do bem e do mal. Direis, na verdade, o que é bem e mal, e poderás escolher o bem e o mal como bem, como teu próprio bem. E foi esse o engodo, o engano do demônio, e foi aí que nossos primeiros pais caíram. Aquela harmonia que Deus tinha colocado no homem, ela se quebra. Por isso, logo eles perceberam que estavam nus. Não se fala aqui do nudismo no sentido físico, pode ser até também, mas perceberam e viram que tinham perdido aquela harmonia, aquela unidade que eles possuíam antes do pecado, no estado de inocência e de pureza original. Então o pecado, a primeira consequência do pecado em nós é quebrar essa harmonia, a comunhão com Deus e a comunhão dentro de nós mesmos. O pecador é um homem dividido, um homem solitário, um homem que se perde em si mesmo, um homem que se angustia,
um homem que se enche de dúvidas, um homem que se enche de medo, um homem individualista e que muitas vezes, na sua angústia, quer fugir de si mesmo. E como não pode fugir de si mesmo, procura a cada dia ou cada vez mais algo que possa suprir essa angústia e essa necessidade. E vai buscando cada vez mais o pecado. Por isso diz o salmista Davi: um abismo conduz a outro abismo. Essa desarmonia que há em nós por causa do pecado, ela só tem uma cura. E só quem pode curar foi quem nos criou. Na sua justiça e sabedoria, envia o seu Filho para lutar contra esse mal e para vencer esse mal. E toda a ação de Jesus Cristo é para vencer o mal, ou vencer, na verdade, o demônio, e restaurar a cada um de nós a dignidade primitiva, dando-nos por sua morte na cruz a graça santificante e os merecimentos para a vida eterna. Mas essa desarmonia acontece e continua na medida em que nós nos afastamos de Jesus Cristo. Há em nós essa desordem. Como diz São Paulo: castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para criar de novo essa harmonia com Deus, é claro, pela graça, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Hoje nós vemos no mundo a perda do sentido do pecado. A sociedade está mergulhada nessa perda. E a maneira que se tem de restaurar isso, nos diz o magistério da igreja, é primeiro levar os homens ao verdadeiro sentido de Deus Criador. É preciso colocar o verdadeiro sentido de Deus na sociedade. Não algo abstrato, não um ser que está longe, que não tem interferência na nossa vida, como dizem os deístas. Não, mas um Deus que participa da nossa vida, que quer a nossa salvação, que quer nos curar, quer nos santificar e quer estabelecer conosco comunhão. Então precisamos de novo ter o sentido verdadeiro de Deus. Deus como Pai, Deus como aquele que cuida, Deus como aquele que nos ama, Deus como aquele que nos atrai. E como diz a Sagrada Escritura, um Deus que encontra o seu paraíso no coração dos homens. É preciso restaurar, podemos dizer, o sentido verdadeiro de Deus em nossas vidas. Deus Criador, mas também um Deus legislador. Um Deus que nos dá a lei, não para nos oprimir, mas para nos proteger, para nos conduzir ao nosso verdadeiro fim, que é a comunhão com Ele e, como consequência natural ou sobrenatural, a salvação da nossa alma. A luta contra o pecado é a luta por essa harmonia, e é duro, porque as tentações são muito grandes. O espírito do mundo nos envolve de tal forma que, se nós não cuidamos e se não temos a graça de Deus, nós nos perdemos e ficamos completamente divididos. Essa é a ação do demônio. Mas devemos, além do sentido de Deus Criador e legislador, devemos buscar o verdadeiro sentido de liberdade, livres de todo o condicionamento que a sociedade nos impõe, porque nós vivemos hoje em verdadeira estrutura do pecado, nas leis, nas relações sociais, nos costumes, nas modas que aparecem a cada dia, no modus vivendi das pessoas. Essas estruturas de pecado, elas nos oprimem de tal forma, mas a nossa liberdade continua, a nossa vontade continua livre. Por isso nós temos que usar bem da nossa liberdade e rejeitarmos todos esses condicionamentos que a sociedade nos impõe, e temos que ter coragem
de dizer não àquilo que é comum entre as pessoas. Temos que ter coragem de sermos diferentes daquilo que a sociedade nos impõe. Temos que ter coragem de viver a nossa identidade cristã em um mundo sem Deus, e um mundo que rejeita a pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Temos que ter essa coragem. E claro que Deus nunca vai faltar a sua graça em nós, ou para nós. Confiantes nele, pela oração, pela vigilância, pela recepção dos santos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, nós vamos, com a graça de Deus, viver bem essa liberdade e restaurar em nós esta harmonia. Cristo faz isso. Cristo faz isso a cada dia. Mas é preciso perseverar. E como diz nosso Senhor, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu disse no início que o demônio age dividindo não só a cada um de nós, mas age dividindo também a sociedade e a igreja. E divide a igreja, porque ele sabe que a igreja é sacramento de salvação, fora dela não há salvação. Por isso tem que dividi-la, para dividindo, imperar sobre ela. E exatamente ele se aproveita das fraquezas humanas, que são tantas, somos todos frágeis, e nessas fraquezas ele procura dividir a igreja. E qual é a resposta que nós vamos dar? Primeiro, refletir sobre o que é unidade e comunhão na igreja. A unidade da igreja é a unidade de fé. Todos cremos nas mesmas verdades pregadas pelos apóstolos e trazidas pelo magistério da igreja nesses 2000 anos até hoje. Então o primeiro sinal que identifica o cristão, o católico, é a unidade de fé. Se alguém se afasta dessa unidade, cai na heresia, quebra essa unidade. E se além de professar essa unidade, essa pessoa ela publica esta falsa profissão, essa pessoa quebra a unidade e trabalha para a divisão, seguindo as inspirações do demônio. Mas há uma outra unidade juntamente, que é a unidade de fé, que é a unidade de culto. Todos nós católicos temos os mesmos sacramentos, os 7 sacramentos. E desses sacramentos, nosso culto se centraliza na Eucaristia, que é sacramento, presença real de Cristo na igreja, real e substancialmente presente nas espécies eucarísticas, mas também é sacrifício, o sacrifício da nova lei. E o verdadeiro culto e único é esse sacrifício de Cristo, que é o mesmo sacrifício do Calvário tornado presente em nossos altares. E é Cristo quem age através do sacerdote na hora em que este repete as palavras que Cristo disse na última ceia: este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A unidade, ela se consuma e se completa aí. E vai se realizar na prática quando cada um de nós recebe o mesmo Jesus Cristo, imolado no altar e entregue, oferecido ao Pai por nós, por toda a humanidade. Aí se realiza a unidade da igreja. Mas essa unidade de culto está intrinsecamente ligada à unidade de fé. Mas há uma outra característica da unidade, que é a unidade de governo. Cristo quis assim, quando instituiu na pessoa de Pedro o princípio e fundamento dessa unidade. Sabendo das mazelas de Pedro, Cristo diz: Pedro, Pedro, Satanás quis te joeirar como se faz com o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Por isso Cristo pede ao Pai que, apesar das fraquezas de Pedro, na fé dele não desfaleça. E essa oração de Cristo é não apenas para Pedro, porque senão terminaria
esta garantia de unidade de fé com a morte dele, mas para todos os seus sucessores até o fim do mundo. Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E é um dos fundamentos bíblicos para a igreja nos mostrar o grande dogma da infalibilidade pontifícia. O sucessor de Pedro é infalível quando define verdades de fé e de costumes, de fé e de moral, para que possa dar garantia de que todo aquele que crer e for batizado seja salvo, e garantia para aquele que não crê, não tendo desculpas, ele seja condenado por culpa própria. Essa garantia é dada pelo próprio Jesus Cristo, quando diz: roguei por ti para que tua fé não desfaleça. De modo que o sucessor de Pedro, ele é infalível. Teologicamente nós dizemos, quando fala ex cátedra, a igreja é infalível e é indefectível. Pedro é infalível em matérias de fé e de costumes, mas não é indefectível. Está sujeito a erros e sujeito também ao pecado, e pode errar nas suas ações, como qualquer ser humano, não quando confirma os irmãos na fé. Diante dessas verdades, o demônio procura também dividir a igreja. Foi muito evidente isso quando houve o cisma do Ocidente, quando houve 3 papas ao mesmo tempo. Na verdade era um, os outros 2 eram antipapas, mas a igreja ficou dividida, porque uns seguiam um papa, outros seguiam outro, e outros outro, inclusive santos defendendo um e outros santos defendendo o outro. É essa divisão que o demônio provoca na igreja. Por outro lado, as crises da igreja nos espantam diante de tantas dificuldades, tantos escândalos que vemos do ponto de vista moral e também do ponto de vista doutrinário, que nos causam dúvidas. Por isso a igreja nos socorre, não só através dessa confirmação da fé, daquilo que lhe é próprio, nas condições próprias, conforme diz a doutrina da igreja, mas também nos dando oportunidade de nós, mesmo como ovelhas e como fiéis, podermos nos lamentar e nos expressar contrários a tudo aquilo que pode nos prejudicar. Por isso temos lá o cânon 212 do Código de Direito Canônico, que diz que todo fiel deve obediência aos seus pastores naquilo que diz respeito à salvação de suas almas. Mas no parágrafo seguinte diz que todos os fiéis têm o direito de pedir e de suplicar a seus pastores todo aquilo que diz respeito às suas necessidades espirituais. E no parágrafo seguinte acrescenta que todos os fiéis, de acordo com a sua ciência, têm o direito de expressar as suas posições, mesmo que sejam contrárias àquilo que causa dificuldades na igreja, desde que seja com respeito, podendo falar até com outros aquilo que está incomodando na sua vida de católico. É um direito que todo fiel tem. Pode-se falar, mesmo publicamente, seguindo evidentemente o seu conhecimento, sua perícia. É um direito que se tem. Porém, o mesmo cânon diz que deve-se falar respeitosamente. Dentro da igreja não se falta o respeito a ninguém, e muito menos àqueles que são nossos superiores. Podemos nos queixar? Sim. Podemos questionar? Sim, de acordo com a ciência que cada um tem. Podemos publicar esses questionamentos? Sim. Agora, não podemos fazer de modo desrespeitoso, porque estamos tratando com
aqueles que representam o próprio Jesus Cristo. Como um filho vai ao pai e se queixa ao pai até de uma injustiça que o pai tenha feito, mas nunca pode lhe faltar o respeito, porque é pai e ali representa o próprio Deus na casa. Assim também na igreja, de modo que quando se falta o respeito ou se faz zombarias a respeito daquele que está superior a nós, nós não estamos fazendo um bem, estamos fazendo um mal, porque estamos sorrateiramente destruindo o princípio de autoridade que tem na igreja e que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, temos que ter esta prudência, esse cuidado, unindo obediência à expressão das nossas dificuldades, das nossas queixas, dos nossos questionamentos, sempre com reverência e com respeito. E muitas vezes temos até obrigação de expressar isso publicamente, para não darmos ocasião de queda para muitos. Porém, nunca se pode faltar, repetimos, o devido respeito. Sendo assim, nós estamos seguindo a luz do Espírito Santo, que fala onde quer. O Espírito Santo que se manifesta onde Ele quer, seja na hierarquia, seja nos fiéis em geral, porque todos temos o Espírito Santo pelo batismo e pelo sacramento da confirmação ou crisma. E os então fazem o discernimento e decidem naquilo que é próprio para a salvação das almas. Não demos lugar ao demônio na nossa vida. Não demos lugar ao demônio na nossa vida de igreja. Sejamos pessoas de oração, de penitência, de espírito, com espírito de sacrifício, e possamos, com a graça de Deus, vencer todas essas ciladas que o demônio pode nos colocar. Para isso, nos unamos a Maria, aquela que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Por isso é bem-aventurada. E assim o seremos também, ser unidos a ela, e com ela nos unimos a Jesus e por Jesus. Amém.